Olá, sejam bem-vindos, arianos e arianas, ao ano de 2021. Eu sou Ivan Lopes, estou de volta para abrir para vocês a previsão para o ano de 2021. Bora saber o que vai acontecer aí, quais são os desafios, quais são as promessas, o que tá esperando aí. Bora abrir com o tarô mitológico em 1, 2 e 3. Vamos ver aqui como que está. Vamos começar então abrindo a carta testemunha para os arianos e arianas. Já começamos super bem com o 8 de paus, abrindo uma energia de bonança, de libertação. A tempestade acabou, então é legal aproveitar, é legal ir com tudo. É um ano que para vocês passa muito rápido, as coisas com o 8 de paus tendem a ser mais ágeis. Então é importantíssimo que vocês aproveitem aí os bons ventos, né? As boas novas. Dê boas-vindas ao ano de 2021, que é um ano que vai fazer com que vocês se movimentem rapidamente. Só que precisa ter um plano, só que precisa ter um objetivo e se preparar para as próximas tempestades. É lógico que a tempestade passou, mas quem está no mar sempre vai esperar aí uma nova tempestade. E só erguer as âncoras aí e se soltar, né? Vamos ver então o que vem nesse ano para vocês, quais são os bloqueios, desafios. E eu vou abrir para vocês uma tiragem que é própria minha, eu chamo de Árvore da Vida. Quem é meu aluno já conhece. E vamos lá. Então, abrindo para vocês, é realmente essa ideia, né? E o medo da tempestade. O centro do jogo vem com o 9 de espadas, mostrando que existem alguns medos, mas como o regente fala para se soltar, né, se libertar dos medos, então é muito importante que durante esse ano, arianos e arianas, vocês não se prendam ao pessimismo ou às questões negativas, ao não, né? É importante buscar o sim, mesmo que você esteja cansado, mesmo que exista uma exaustão mental aí, é importante tomar um cuidado também em relação a isso. É importante olhar ainda mais que a gente vem passado aí desde de março de 2020 por uma pandemia. Então é muito importante que vocês cuidem da questão mental durante esse ano, buscando então se libertarem, né? O bloqueio disso é o Rei de Copas. Existe um certo desconforto em relação a esse tema. É como se vocês estivessem colocando a tempestade e os problemas debaixo do tapete ali e não se sentindo confortáveis o bastante para lidar com isso, emocionalmente falando, né? Tem que tomar muito cuidado com o estresse ou com a negação, né? Com a ideia de não está funcionando, não vai dar certo, esse pessimismo e, de fato, olhar para as questões mentais e emocionais. Eu vou abrir, então, a atitude para o ano. O ano vem com a atitude real de olhar para si mesmo, olhar para suas memórias, olhar para os seus planos, né? Abrindo as gavetas internas e, com isso, limpando, né? Fazendo uma purificação. É como se você tivesse lá um guarda-roupa fechado, com um monte de coisa velha que não serve mais, mas com um monte de tesouros lá dentro, né? Então é legal revisitar alguns planos, algumas ideias, alguns sonhos, para buscar de volta os seus desejos, de volta a sua ideia de prazer, né? O Seis de Copas vai trabalhar muito as coisas que o passado levou, as coisas que ficaram para trás, mas que fizeram você mais forte, que fazem você ser o que você é hoje. E 2021 pede essa atitude mesmo de revisitar algumas coisas que ficaram para trás, de olhar para aquilo que dá ainda para ser feito, sustentado por um Rei de Espadas. Então é um ano de buscar realmente essa purificação, essa limpeza, ou mesmo se olhar mais racional sobre aquilo que já está construído, né? O jogo sendo sustentado por um Rei de Espadas é um jogo também que mostra que é um ano de busca por organização, por equilíbrio, por respeitar o seu processo, né? E fazer de forma justa com que as coisas funcionem de forma melhor, mais ágeis,
né? Sem empecilhos de si próprios, tá certo? O destino vem então com o 6 de espadas, corroborando aqui para a ideia desse 8 de paus, né? Dessa ideia de libertação, de pensar que o pior já passou, mas que é preciso ainda se preparar, né, para as próximas tempestades, porque a gente não está livre disso. Então, quando eu falo de destino, é aquela parte que a gente não muda, que a gente tem que vivenciar, precisa aprender. Então, é realmente importante ter consciência dos seus medos, ter consciência das suas questões emocionais, das suas questões mentais, da própria negação de que possa não dar certo. Tudo bem, a gente tem que ter sim essa autocrítica, a gente precisa sim ter esse movimento de se olhar e falar se sou capaz ou não, mas tem muita coisa que eu acredito que por esse jogo aqui, e a gente só está no começo, né, que existe muitas coisas que ainda são capazes de acontecerem se você realmente ir de encontro a essas situações. Eu vou abrir o resto do jogo para a gente começar a ver, continuar vendo aqui. E aí eu acho interessante pensar, né, que vocês já estão buscando e trabalhando a sua vida, já começaram esse ano, né, trabalhando e buscando encontrar um equilíbrio das questões mentais e emocionais, né? Principalmente quando a gente olha as questões de destino, como eu acabei de falar, as situações de destino, elas não podem ser mudadas, mas precisam ser vividas, e vocês vêm de um lugar da lua, né, nesse destino. E a lua, ela traz sim um conflito, uma confusão, um medo. Então, de fato, é olhar que o pior já passou, mas ainda tem muito resquício, tem muito medo, tem muitas cicatrizes que ficaram desse lugar da lua, né? E isso exige muito tempo, muito trabalho. E como então conseguir equilibrar essa necessidade de se curar, se libertar durante o ano, equilibrando, né, o processo com a tendência de ser um ano muito rápido, das coisas acontecerem muito rapidamente, né? Quando a gente olha o passado mais distante, com 2 de espadas, vem muito esse lugar de fazer vista grossa para aquilo que estava incomodando, para aquilo que estava machucando, né? E aí fingir que nada está acontecendo para ter um mínimo de paz. Só que agora, né, de tanto colocar essa bagunça e esconder, agora está muito exposto, né? Por isso que é importante vocês olharem durante esse ano para essa questão em todas as áreas, né? Para essa questão daquilo que está doendo, daquilo que está desconfortável em vocês. Então isso vai ser muito frequente aí, e ao mesmo tempo respeitando o processo em um movimento 8 de paus, dessa regência, que faz com que as coisas aconteçam muito rapidamente, né? Dessa maneira, eu vejo que vocês já começaram o ano, e eu estou falando isso porque já estamos já em janeiro. Sim, eu sou uma pessoa atrasada, né? Mas vocês já começaram esse ano olhando e organizando com 8 de ouros, nesse passado mais recente, fazendo com que... Então, é importante, então, se você já não está olhando para isso, já começar a olhar, né, para trabalhar com carinho, para zelar por você mesmo, para zelar por aquilo que você está construindo ou aquilo que você já construiu, que pode sim ter uma ou outra recaída. Inclusive o 9 de espadas vai falar sobre essa ideia de ter uma queda, uma recaída, os fatores externos movimentando para essa recaída, mas que vocês precisam continuar trabalhando durante o ano para que vocês saiam dessa tempestade interna ou externa, né? Depende aí de cada um de vocês. Eu acho que para o ano de 2021 não adianta ficar batendo na mesma tecla, dando murro em ponta de faca, porque vocês já tiveram a tendência de fazer isso, já perceberam que muitas vezes não vai dar certo, algumas pode ser que dê, mas muitas vezes não vai dar certo e você só está se machucando em relação a tudo isso. Acredito que, olhando ainda para a questão de destino que vem no jogo, essa libertação daquilo que está fazendo mal, daquilo que está confuso, daquilo que está conflituoso, daquilo que não faz mais sentido,
que é relacionada ao teu passado, por isso que a atitude vem trazendo muito essa ideia do o que no meu passado não está me fazendo bem, né? O que eu ainda estou carregando nesse barco furado e que está pesando e está me afundando, né? Que pedras no caminho que eu ainda estou carregando nas minhas costas e só está me cansando cada vez mais. E aí, nesse sentido, o processo do 3 de ouros, que é o trabalhar, o se esforçar, o ir atrás, o estudar, o se conhecer, se reconhecer, faz com que as promessas de futuro a curto, médio e longo prazo sejam muito interessantes. Então, vamos lá. Já pensando aqui nesse curto prazo, aí esses próximos 3 meses, então fevereiro, março, abril, ou janeiro, fevereiro e março, depende aí de quando você começou esse processo de se olhar, de se reconhecer, vem a carta da força. E eu acho interessante porque todos os arcanos que vieram falando sobre futuro para vocês são arcanos maiores, então isso representa um fortalecimento nesse processo de autoconhecimento. E a força para os próximos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, traz muito esse lugar de enfrentar, de combater os medos, os monstros, as sombras internas, interiores, que não exigem, não dá mais para combater com a força física, você tem que combater com a inteligência. E o 6 de espadas, que vem no destino presente, né, que é o que vocês estão vivendo, traz muito essa necessidade de agir com inteligência, com agir com consciência, do buscar estudar, buscar compreender, para vocês se movimentarem para um novo rumo. Esses dias eu abri uma consulta com uma cliente e a gente falou muito sobre essa ideia de vocês estão no mesmo barco, mas quem que está remando? Um barco para funcionar, para ir para frente, precisa ter 2 remos. Se tem mais gente nesse barco, então será que só uma das pessoas está trabalhando para isso? Ou um está indo para um lado, outro está indo para o outro? Então precisa ter uma ordem, precisa ter uma organização, precisa ter um objetivo para que esse barco flua. E é um barco furado, que está entrando água, e vocês precisam, de certa maneira, correrem para chegar ao Porto Seguro, né? E chegando no Porto Seguro, vocês podem, então, dentro dessa metáfora, né, que eu estou utilizando aqui, vocês conseguem, então, se compreender, se olhar. Precisa buscar realmente esse lugar de se sentir seguro, de se sentir pertencente, ou a construção desse pertencer aí durante o ano de 2021, principalmente nesses primeiros 3 meses, janeiro, fevereiro e março, com a carta da força. A carta da força é uma carta que fala sobre vitória, né? Então, quando ela sai, a gente já vê essa ideia de que há vitória, só que a gente precisa ver o resto do jogo. Então, vocês estão saindo de um 9 de espadas, que é essa nuvem negra que está em cima de vocês. A vida está acontecendo lá fora, mas internamente vocês precisam olhar para dentro, né? Vocês vão precisar olhar para vocês mesmos, para os seus monstros. Então essa força aqui, a partir do momento que vocês olham com cuidado, respeitando o processo, em buscar, então, ajuda de terapeutas sérios, psicólogos, né? Eu sempre indico, né, nos meus jogos, principalmente quando aparece essas questões, psicólogos. E se você estiver passando por alguma coisa nesse sentido, busque, então, um psicólogo. E se você precisar de indicação confiável, você pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram, que é o Ivan Lopes Tarot. Inclusive, me siga lá, que eu acho bacana, que eu tenho bastante conteúdo diários lá. Tá? Então, a força, ela vem muito nesse lugar de, se você está olhando para isso, se você está se enfrentando os seus medos, você sai vitorioso, para que no médio prazo, que vai nesses 6 meses, né, esse primeiro semestre de 2021, a carta da Imperatriz, né? E aí a Imperatriz, ela vem muito nesse lugar de acolhimento, nesse lugar de olhar para aquilo que está doendo e buscar a cura para, então, prosperar de fato, né? Aqui é o Porto Seguro. Eu vejo, então, esse primeiro momento, né, essa passagem 2020 2021 bastante complicada, bastante difícil, mas ao longo do ano vocês vão vendo os frutos das suas plantações nascerem, crescerem, amadurecerem. E a Imperatriz falando desse primeiro semestre como esse processo,
de amadurecimento, para que a vida possa ser novamente fertilizada, para que as coisas possam realmente, então, se encaixarem, fazerem parte, e você fazer parte disso também. É do seu trabalho, e tudo isso é parte do seu trabalho, do seu esforço, pensado, consciente, pé no chão, né? E um esforço de amor, amor próprio, né? E aí eu acho que isso vai vir em todas as questões aqui pro ano de 2021 em todos os signos, porque é um ano que é regido pelo Papa, pelo Hierofante. Inclusive, se você quiser saber como que é o Papa e as vulnerabilidades do Papa, eu participei recentemente de um projeto chamado Arcano Nosso de Cada Dia, na página de um grande amigo meu, o @as3moiras. Dá uma olhada lá, eu falo sobre o Papa. E tem outros tarólogos, são 22 tarólogos, cada um falando sobre um arcano, e eu fui abençoado pelo Papa para falar sobre esse arcano. Depois dá uma olhada lá, ou então entre em contato comigo no Instagram, que eu te passo as informações todas certinhas. Meu Instagram é Ivan Lopes Taru, tá bom? Então a Imperatriz, nesse primeiro semestre, trazendo abundância, prosperidade, esse lugar de começar a fazer a sua colheita, e depois para os outros semestres, aqui a longo prazo, né, de julho a dezembro, a carta do Mago, trazendo para você, Ariano e Ariana, um lugar de abrir caminhos a partir e através do seu trabalho. Tudo isso reflexo daquilo que você está fazendo hoje. Então, para buscar o Mago, para buscar o novo, para buscar a renovação, para buscar a abertura de caminhos, é preciso, então, fechar as portas que estão lá atrás e não fazem mais sentido. Não dá mais para ficar em cima do muro, não dá mais para ficar aguentando o que não serve mais, não dá mais para ficar buscando sentido aonde não tem sentido. Então, esse é um ano que fala de uma renovação muito importante para vocês, arianos, tá bom? Na continuação do jogo, pensando ainda nessa ideia do equilíbrio que vem pelo Rei de Espadas, que é você aqui buscando a conscientização, a harmonização, a justiça, de uma forma mais fria até, vocês conseguem então fazer o peso entre o lado negativo do 9 de paus, que é a própria insistência naquilo que não serve mais, de ficar batendo, dando murro em ponta de faca, de ficar batendo na porta e ninguém abrir, de ficar tentando aquilo que você já sabe que não dá certo, ou então não ir atrás daquilo que dá certo porque tem medo, né, do não. Vem muito nesse lugar de, então, o que me serve, aonde eu pertenço, aonde eu sou bem recebido. E o lado positivo, engraçado ou não, vem um 10 de paus, que é justamente essa saída, e essa saída debaixo das suas ruínas, né, daquilo que foi destruído pela tempestade, daquilo que, dessa fogueira que só ficou cinzas, né? E não adianta mais ficar chorando leite derramado. É de fato criar a maturidade de olhar e falar: isso foi responsabilidade minha, essa escolha eu permiti que ela tomasse essa forma, né? Foi a minha própria negligência que faz com que eu chegue nesse estágio. E aí não importa o que você está recebendo, se é bom ou se é ruim, dá uma insatisfação. E voltamos então para o bloqueio do Rei de Copas, né? Esse desconforto, essa insatisfação, essa falta de pertencer. Então, justamente esse 10 de paus vindo no lado positivo, ele vai trazer muito essa ideia de que está na hora de buscar aquilo de renascer, né? Das cinzas, como uma fênix que vocês são, e buscar novos caminhos, uma nova vida, uma nova visão, e também a valorização, principalmente a autovalorização, né? Eu acho que é isso. Essa tiragem, quando eu abro, eu chamo de pergunta completa. A pergunta é: como que é o ano de 2021 para os arianos? E se você tiver interesse em saber como funcionam os meus atendimentos com essa questão, geralmente ela leva de 15 a 20 minutos, uma pergunta. Então você pode fazer qualquer pergunta, desde que ela seja bem formulada, e a gente abre para você aí. É só entrar em contato comigo pelo meu Instagram,
que tem lá o meu WhatsApp e a gente vai conversando e marca também, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha valido e contribuído para vocês aí durante o ano de 2021. Vai me dando feedback, me fala o que vocês acharam. Comentem aqui, compartilhe com seus amigos arianos. Lembrando que essa tiragem serve para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou a Vênus no signo de Áries. E aí, se você tiver esses signos em outros signos, dá uma olhada nos próximos vídeos que eu vou estar postando aí durante essa semana. Gratidão, um ótimo 2021 para todos vocês e a gente se vê no próximo mês. Até a próxima. Tchau, tchau.